primeiros 10 versículos. Pode ficar de pé para nós reverenciar, dar o devido respeito à palavra. Diz assim a palavra de Deus. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. Versículo, não é certo dizer verso. Versículo. Nos livros, fora dos Salmos, é certo você dizer verso, porque lá é um cântico. Nos demais, são uma parte de uma epístola. Capítulo 37, versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo grandioso, numeroso. Tome o teu assento. Palavra de Deus para o nosso coração. E nesse contexto, não é mesmo? Trazendo isso aqui, eu quero trazer essa mensagem como uma mensagem que vai nos propulsionar, que vai nos impulsionar para o ano de 2013. A visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos é uma história notável. Mas a história, ela serve apenas, como todas as outras visões, para transmitir uma verdade de Deus. A visão do capítulo 37, que alguns aqui com certeza já pregaram, outros leram, estudaram, não é mesmo? Nós sabemos de que esse texto, ele é endereçado para o povo judeu, o povo de Israel. Ezequiel é um dos 5 profetas, não é? Junto com Jeremias, e junto com Daniel, e junto com Zacarias, e junto com Malaquias, e junto com Ageu. São os profetas que incentivam o povo. Deus levantou esses homens com uma única finalidade: animar o povo, levar o povo à frente, dado a circunstância que o povo judeu estava passando. Ezequiel profetizou mesmo lá no campo, na Babilônia, onde Ezequiel provavelmente fora levado cativo junto com Daniel. Devia ter 10 a 15 anos. Foi levado cativo para a Babilônia, e lá na Babilônia, nas terras babilônicas, lá ele profetizava para o povo. Foi lá que ele teve essa visão. O povo estava como? Cativo, preso, não é mesmo? Numa terra estranha. Tem até um salmo que diz:
mas o Espírito Santo de Deus falando com nós, de que Deus vê a coisa real. Deus vê o que é. Deus não vê pela propaganda. Deus vê o produto. Ninguém precisa falar nada a respeito de nada, coisa alguma, de coisa nenhuma para Deus, porque Deus vê, Ele vê lá na gênese da coisa. Ele vê a coisa por trás da máscara, por trás do paletó, por trás da maquiagem. É por isso que o homem tem que ter, olhe bem que coisa tremenda, é por isso que a Bíblia nos orienta que nós devemos ter um altar. Qual a finalidade de um altar? A finalidade de um altar é para que eu deixe as minhas máscaras e ali eu sou o Eliseu. Porque altar com máscara é qualquer coisa, menos altar. É aqui que eu me encontro com Deus. É no meu altar. É ali que nós devemos chorar. É no altar que você diz, que você confessa, que você pede perdão, que você se identifica. Senhor, sou eu mesmo. Eu sou esse. Esse que fala a palavra, eu sou esse, Senhor. Esse que tem vontade de fazer isso, sou eu, Senhor. No altar. No altar nós nos identificamos. E Deus, não é mesmo? É por isso que Paulo diz, olha, que vocês têm que oferecer a vida de vocês como um sacrifício. De outra sorte, vocês não estão servindo a Deus. Porque Deus vê como é. O pecado, a falha, a limitação na minha vida e na nossa vida, ela limita essa visão. Ela borra essa visão. Ela tira a visão do foco. Ela desfoca a minha visão. Eu não consigo ver o que é. Quando eu vejo, eu estou vendo algo que eu não estou vendo. Eu estou olhando para algo que eu não estou vendo. Mas Deus não. Deus não. A prova é de que ele diz mesmo, esses ossos são a casa de Israel. Aqui Deus nos está lembrando essa verdadeira condição espiritual do povo. E ele não minimiza essa questão. Deus não tem papas na língua. Quando ele fala contigo e ele fala comigo, ele fala o que é. Ele não fica com nhenhenhé. Lembra do que foi dito aqui? É certo. Na leitura do evangelista Josué, o que você disse é certo. Você teve 5 e o que tu tens não é teu. Não tem esse negócio, sabe? Ele não ofende, mas ele vê o que é. E ele diz o que é. Deus vê assim. Então, aqui começa essa questão. Quando Deus mostra para Ezequiel. Ezequiel, vem cá, eu quero te mostrar um negócio. Hoje eu vou te mostrar. E a Bíblia diz de que a mão do Senhor e o Espírito do Senhor nos faz ver e nos leva, viu? E nos leva aonde nós não queremos ir. A mão do Senhor e o Espírito do Senhor, ele nos leva e nos faz ver aquilo que nós não queremos ver. E é isso que eu tenho, essa é a minha ideia nesse meu sermão, nessa noite. Fazer com que você veja o que você precisa ver. Fazer que você caminhe e que você vá aonde você precisa ir. Aonde Deus quer te levar. Porque nós queremos um 2013 abençoado por Deus, mas é o seguinte, Senhor, é nesse caminho aqui, viu? Eu quero que tu me prospere, eu quero que isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, aquele outro, mas é por aqui, Senhor. Nós determinamos, e Deus não tem isso. Então, a Bíblia já começa nesse texto dizendo o seguinte, que o Espírito do Senhor e a sua mão, aí, isso aqui me traz para uma outra questão. Se nós queremos ter um ano vendo e caminhando e indo aonde o Senhor quer que eu vá, eu preciso estar na mão dele. Aleluia. Não é ele na minha mão. Você está me entendendo? Aleluia. O teu 2013 vai mudar e vai ser mais easy. Você pode até não ter o que você quer, mas se tem algo que vai te deixar feliz,
Se tem algo que vai te deixar na nossa vidinha medíocre, nós preferimos, deixa eu ficar aqui, sabe, com o pé no chão. Eu entro na água, mas até onde eu dou pé, porque daí eu estou em controle. Aí eu não dependo da mão de Deus. Aí eu não dependo do Espírito, porque eu estou em charge. Eu preciso estar na água, eu até mergulho, eu até dou umas braçadas, mas eu tenho que tomar pé. Andar, aí já é um negócio mais difícil, e aí não é para mim. Deus quer o oposto para nós, para o 2013. Se o mundo tivesse visto esta cena incrível de Ezequiel, provavelmente teria taxado ele de louco, e quem sabe até trancafiado ele. Muitas pessoas religiosas, se tivessem visto isso, irmãos, não é? Imagina, olha, fulano de tal está lá, o homem morreu ontem, já está, foi lá orar para que Deus o ressuscitasse. Mas Deus pode ou não pode ressuscitar? Que Deus é esse que nós servimos? É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus... Foi essa experiência que Deus deu a Ezequiel, de que Ele quer fazer com que eu e você experimentemos no ano de 2013. Aleluia, Jesus. Diante das nossas dificuldades, diante das nossas limitações, diante das nossas desculpas, sabe? Nós ficamos inventando desculpa. Nós ficamos, não, mas isso não é bem assim. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que curou de AIDS. A Bíblia, sabe, nós ficamos dando atalhos, nós procuramos subterfúgios em lacunas que nós mesmos inventamos dentro da Bíblia para que nós não demos esse passo de fé, esse passo de louco. Ser cristão e ver como Deus vê, às vezes é ser taxado de louco. Ezequiel não se importou com isso. Ezequiel não se importou com o que os outros fossem dizer. Ezequiel não quis nem saber o que o outro vai dizer. Se Deus disse para mim profetizar para os ossos, eu vou profetizar. Aleluia, Jesus. Se Deus disse que vai abrir uma porta, eu vou confiar porque Ele vai abrir a porta. Aleluia. Andar em novidades. Como é que nós queremos experimentar o poder? Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Senhor, o ano de 2013, eu quero ter intimidade contigo. Se você quer ter intimidade com Deus, te prepara para entrar no mundo espiritual. Aleluia. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Pois se você quiser ouvir a voz de Deus, prepara o teu ouvido espiritual. Não é assim, irmãos? 2013 vai ser diferente. 2013 eu vou pregar e tal. Pois então começa. Não existe ninguém melhor para você pregar do que um morto. Não é mesmo? Se eu for pregar para o Paulinho aqui, não, pastor, agora eu não tenho tempo. Agora o morto não. Vai ficar aí deitadinho e vai me ouvir. Em nome de Jesus. Morto não levanta. Morto não reclama. É morto que é melhor. Quanto mais morto, maior o milagre. Aleluia, Jesus. Ele estava disposto a se tornar um tolo por amor de Deus. Ele fez o que foi dito por Deus. Ele disse aos ossos secos, ossos que não tinham orelhas, ossos que não tinham ouvidos. Ele disse, ossos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. O que é que nós faríamos? O que eu e você faríamos diante de uma situação dessa? Hein? Ou melhor, deixa eu inverter a questão. Deixa eu ler para você entender bem. Ou mais especificamente, o que é que nós vamos fazer agora? O que é que você vai fazer agora? Qual vai ser a tua atitude a partir de hoje, depois dessa visão do Ezequiel? Como vai ser a sua reação depois desse pedido, depois dessa busca, depois dessa convocação do Senhor, de nós partir para o espiritual, para nós ver como Ele vê, para nós sentir como Ele sente? Qual vai ser a tua atitude a partir desse momento de hoje? Qual vai ser a tua atitude em 2013? Você vai continuar tendo um 2013 medíocre? Ou você vai...